O que será que é um sistema de informação? O nome pode até assustar um pouco, parecer coisa de outro mundo, mas a ideia por trás dele é o que move o nosso dia a dia. Então a proposta aqui é desvendar esse conceito, sabe? Começando pelo básico, bem do comecinho, com um único fato, e a gente vai construindo esse quebra-cabeça junto. Olha só, 40. O que esse número significa? Assim solto? Nada, né? Pode ser qualquer coisa. A idade de alguém, o número de um apartamento, sei lá. É um fato totalmente isolado, sem valor nenhum. Mas e se a gente colocar um pouquinho de contexto nisso aí? E aí, a coisa começa a ficar interessante. Olha que legal, se esse 40 vira 40 graus Celsius, opa, ele já se tornou um dado. Agora, se a gente diz que essa é a temperatura de um paciente, aí sim, vira uma informação super valiosa. E com base nisso, vem o conhecimento. Poxa, 40 graus, essa pessoa está com febre. E o mais importante, tudo isso leva a uma decisão: tomar um antitérmico. Essa jornada, de um número solto até uma ação concreta, é exatamente a essência do que a gente vai explorar. Bom, e o nosso caminho vai ser esse aqui. Vamos começar entendendo essa transição de dado para decisão, subindo o que a gente pode chamar de escada do significado. Depois, vamos ver como as coisas funcionam na prática, o que é um sistema e como ele se torna uma verdadeira máquina de tomar decisões. E para fechar, vamos ver como isso tudo está no mundo e até naquele universo digital que a gente nem sempre percebe. Então vamos lá. Primeiro degrau, a matéria-prima de tudo isso. Os dados. Pensa assim, ó. Dados são como peças de Lego espalhadas no chão. São fatos brutos, puros. O número de funcionários de uma empresa, o total de horas que alguém trabalhou, aquele 40 do começo. Sozinhos, eles não ajudam em nada. Não dá para decidir nada com isso. São só o ponto de partida mesmo. Aí é que a mágica acontece. A informação é o que surge quando a gente organiza esses dados. É como pegar aquelas peças de Lego e começar a montar alguma coisa que faz sentido. Aquele 40 graus Celsius vira a temperatura do paciente é 40 graus Celsius. Pronto, de repente aquele dado solto ganhou um propósito e a gente já consegue pensar nos próximos passos. E lá no topo da escada a gente chega no conhecimento. É aqui que a gente usa a informação para entender o porquê das coisas. A gente sabe que uma temperatura de 40 graus significa febre. É esse entendimento que permite agir, ou seja, é a aplicação prática da informação para chegar num resultado concreto. Beleza, já entendemos o caminho do dado até a decisão. Mas qual é a máquina que faz essa transformação toda acontecer? Para entender isso, a gente precisa falar sobre o que é um sistema. Essa imagem da padaria é perfeita para explicar. Para fazer pão, o que entra? Farinha, água, fermento. São as entradas. A padaria em si é o processo, onde tudo é misturado, sovado, assado. E a saída, o pão quentinho claro. E a opinião do cliente sobre o pão? Isso é o feedback, é o que ajuda a padaria a melhorar da próxima vez. Basicamente, todo e qualquer sistema funciona nessa lógica: entrada, processamento, saída e feedback. E se a gente for um pouco mais a fundo, todo sistema, pensa num carro, por exemplo, tem 5 características básicas. Ele tem um objetivo claro: transportar pessoas. Ele é feito de elementos, ou seja, as peças. Motor, rodas, chassi. Essas peças se conectam numa estrutura específica. Juntas, elas têm um comportamento. O carro acelera, freia, vira. E claro, como tudo na vida, ele tem um ciclo de vida. É fabricado, usado e um dia descartado. Certo, então agora a gente já sabe o que é informação e o que é um sistema. Vamos juntar as duas coisas. E aqui chegamos no ponto central. Um sistema de informação nada mais é do que um tipo especial de sistema. A única razão dele existir, o objetivo número 1, é justamente esse: pegar dados brutos, processar esses dados e gerar uma informação útil na saída. E tudo isso para quê? Para ajudar a tomar decisões melhores. E quando esse conceito encaixa na cabeça, a gente começa a ver que esses sistemas, nossa, eles estão em todo lugar. Pensa na TV e no rádio. São exemplos clássicos. Eles pegam dados brutos, que vêm de agências de notícias, de estúdios, e processam tudo isso. O resultado é o que a gente consome: os jornais, os programas, ou seja, informação, seja para entretenimento ou para se manter atualizado. Ou então a previsão do tempo. Ela coleta milhões de dados de satélites, de sensores espalhados por aí, processa tudo em modelos super complexos e a saída é uma informação bem simples: amanhã vai chover. A mesma coisa num site de compras. Ele processa dados de estoque, o que as pessoas mais compram, e entrega a informação certinha para ajudar na decisão de comprar ou não. Ok, vamos dar um zoom out agora. Como será que esses sistemas funcionam não só no nosso dia a dia, mas dentro das grandes empresas, das organizações que movem o mundo? Dentro de uma empresa,
as decisões não são todas iguais. Elas acontecem em níveis diferentes, como essa pirâmide mostra bem. Lá na base, no nível operacional, o pessoal cuida das tarefas do dia a dia, da rotina. No meio, o nível tático gerencia os departamentos, as equipes. E lá no topo, o nível estratégico é quem pensa no futuro da empresa. E o ponto é, cada um desses níveis precisa de um tipo de informação diferente. E claro, para cada nível desses existe um tipo de sistema de informação específico. Lá na base, para automatizar a rotina, tipo registrar uma venda, existem os sistemas de processamento de transações, os SPTs. Subindo, no nível do meio, os gerentes usam os sistemas de informações gerenciais, os SIG, e os de apoio à decisão, o SAD. Para quê? Para analisar tendências, simular cenários. E lá no topo, a diretoria usa os sistemas de suporte executivo, os SSS, que dão aquela visão geral, resumida, muitas vezes em gráficos, para ajudar nas grandes decisões estratégicas. E agora a gente chega na parte final, onde tudo isso se conecta e volta para o nosso mundo, para o nosso dia a dia. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a gente começou com um número solto, 40, e vimos como ele pode virar uma decisão que impacta a saúde de uma pessoa. Agora, imagina essa mesma lógica, só que numa escala gigantesca. É isso que move a nossa economia, as empresas, uma boa parte da nossa sociedade. No fim das contas, tudo se resume a isso: transformar dados brutos em decisões inteligentes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Cada toque na tela, cada clique, cada compra online, tudo isso é uma entrada de dados em algum sistema. A gente está sempre alimentando esses sistemas. A pergunta que fica é, ao fazer isso, que decisões estão sendo moldadas por aí, muitas vezes sem que a gente nem pare para pensar nisso?